Bem, amigos! Sejam bem-vindos aqui à Rede Globo. E aí, rapaziada? A parte que a Globo não conhece, só a gente conhece. Entendeu? Mas realmente a Globo não conhece, e como ela não conhece, não paga a gente não está na folha de pagamento, então a gente, né, tem que falar. Hoje, que dia que é hoje, André? Hoje Dia 17? é dia 17 17. de junho de 17 2023. de junho de 2023, nave estelar, tá que nem o Star Trek. É que eu sou tirar bolha e fico parecendo o Spock lá, tá vendo? Você, quando era mais novo, parecia o Bial. Bial? É. Pedro Bial? Eu acho melhor ser o Spock mesmo. E eu vou tirar essa bolha do cara, tá pra dar na minha cabeça muito grande. Bom, e a gente vai falar um pouco hoje, um pouco não, a gente vai falar bastante, né? Porque é um tema, Profissional aqui do assunto. é um tema que rende bastante. Porque passou 12 mais 5, 7. É isso, né? É que eu tô acordando agora, gente. Pô, acordei. 5 dias atrás foi o dia dos namorados. Ou seja, do fudido. Aquele que já não tem mais relações amorosas, genitálias com a sua companheira e seu companheiro e tem ainda que dar um presente. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Para evitar a censura, ele quis dizer conjunção carnal ou intercurso sexual. O coito. Coito. O coito. Você não tem mais o coito, entendeu? E você ainda tem que desembolsar o seu cartão de crédito já está fundido, está dividindo ele já, o juros está comendo alto, tá? E você tem que comprar isso, tem que comprar um chocolatinho, tem que agradar ainda. Não sei a lógica disso, né? Não sei a lógica disso, mas está valendo. Fala pra nós qual que é a lógica. Somos humanos, tá? Tô divorciado, acho que eu não aprendi a lógica. Olha lá, o aprendeu. Vai saber, né? Então hoje a gente vai contar um pouco mais das nossas experiências sobre o Eros, sobre o que o Freud chama de ou uma pulsão de vida, ou o gozo feliz, lógico, não o gozo triste do Freud, mas o gozo, e sobre o que é o sexo do Freud, né? Não com o Freud, né? Alexandre Freud? O Alexandre Freud, aquele que parece de noiva lá. Aquele gosto lá, é o Brasil. E falando nessa temática de relacionamento, que a palavra namoro aí remete à ideia de relacionamento, abre vertente para muita coisa. Falamos aqui, né, a vertente mais comum de ter um affair, de ter uma namorada, namorado, a critério de cada um, né? Namorado. Lógico, né? Extraterrestre. Isso, exatamente. Namorado. Árvore. Vai casar com árvore, cara. E nessa toada, cada um pode falar alguma coisa, fazer alguma reflexão. Eu penso que relacionamento vem ganhando contornos diferentes com o passar do tempo. Por exemplo, eu sou da área jurídica, sou advogado e vejo o seguinte... Eu acho que já faça seu divórcio. Na vertente, pegando assim, tem um pé muito fincado na teologia judaico-cristã e aí eu avalio e também gosto do método científico, tal, estudo muito sobre ciência. E aí o que eu observo? Pegando assim uma visão mais neutra. As pessoas, ser humano, um casal ali tinha que se procriar, tinha que garantir a sobrevivência. Então vamos dizer assim, partir do relacionamento da ideia de instinto natural. Sim. Depois evoluímos, ou não, né? Evoluir, não gosto muito desse termo, desenvolvemos, nos tornamos civilizados e instituímos ali um culto religioso em torno dessa questão do casamento, depois uma coisa mais institucionalizada, com intervenção com um líder tribal ali, que fez uma espécie de contrato, né? Enfim, até vir o Estado, hoje no Brasil, por exemplo, a Constituição de 1988, o casamento, ele está na Constituição, enfim, teve até emenda falando da homoafetividade. Achei que estaria no Código Penal.
Ele está previsto na Constituição, que é a lei maior do país, mas quem disciplina essa temática assim com mais profundidade é o Código Civil. Eu achei que era o penal, porque geralmente dá porrada, né? Então, a porrada come, né? A porrada come. Às vezes se esbarra no Código Você não Penal. sabe como. Você quer ver coisas sobre relacionamento? O cara era um escritor e filósofo brasileiro, sem brincadeira. Nelson Rodrigues, cara. Nelson Rodrigues, entendeu? Porque na verdade, a questão é legal, gente, né? Mas eu não vou falar muito disso não aqui, porque eu tô cansado. Mas é interessante, cara, você pegar como a vida privada ela é extremamente mais, vamos colocar assim, uma questão de literatura muito mais suculenta, muito mais ácida, né? Você lê com as entranhas, né? Interessante isso, porque é o que remete a certas ideias, ácida, entranhas, suculento. Fica por conta do interlocutor. Sim. Isso aí, entendeu? Cada um tem a sua visão, né? E o Nelson Rodrigues foi um grande moralista dentro do Brasil, né? Mas a gente fala de moral na filosofia, não é o cara que caga a regra, não. Um moralista é aquele que tem uma visão dessa leitura que ele faz sobre o comportamento humano, né? E assim vai. Bom, eu gosto muito do Nelson Rodrigues, gosto uma assim, né? Que tá no topo para mim assim, que é fodástica, uma delícia de idosa que já faleceu, que é a Hilda Hilst. A Hilda Hilst, olha gente, eu indico demais, sabe? Ela soube, até quase no fim da carreira dela, explorar esse lado carnal, né? Mais leandro, tô brincando. Sim. Essa coisa mais carnal, essa coisa ácida, até o vocabulário, né? Você lê, assim, você fala, pô, não foi a Hilda Hilst que escreveu isso. Aí você vê a genialidade que está por trás daquilo, né? O livro rosa acho que é Lorilambe, alguma coisa assim, não me recordo, talvez está horrível. A Senhora D, né, que é um dos clássicos dela, Contos de Escárnio, que eu estou até relendo, porque é maravilhoso, Contos de Escárnio. Já li um livro de Ovídio sobre essa temática da época, né, do pensamento clássico da filosofia grega, mas um livro bem atualizado. Até tenho ele, inclusive. Qualquer dia eu te empresto. Vou até pegar aqui, gente, porque assim, eu gosto de falar e eu gosto de mostrar. Legal. Pessoal. Enquanto isso, vamos falando. Link na descrição, viu, pessoal? O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo? Essa temática, o que te remete, o que desperta? Sei lá. Nosso editor, ele... Melhor editor do Brasil, inclusive. É um bom editor. Ó, comentarista nem tanto. Pornô Chique, Hilda Hilst. Gente, isso aí pra Biblioteca Azul. Puta livro, tá? Além de ser, capa dura e tal, coisa linda. Tá toda a descrição, inclusive. Rosinha. Pornô Chique, da Hilda Hilst. Cara, é assim, um livro de cabeceira, velho. É uma lição de moral, cada tapa na cara da sociedade, sabe? Ótimo. E um gancho que eu gostaria de pegar puxa, deu um branco. Fala dos pornô chique aí. Pode. E Nelson Rodrigues tem uma coletânea também, mas tá lá no meu quarto que eu buscar vai demorar. Me lembrei. Nelson Rodrigues tem uma coletânea sobre a questão da vida privada, né? Que eu acho muito bom, tem vários pontos lá dentro do Nelson Rodrigues, né? E um outro livro que eu tenho também e eu chamo A Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector. Um livro ótimo que mostra uma Clarice poeta, mas uma poetisa por trás de uma escritora
genial por trás daquilo que ela traz como cotidiano. Então são conversas com a empregada, da vida privada. São conversas com os filhos, são conversas com amigos. Sim. E é interessante que ela, com toda essa, o que ela tinha, né, e tem, né, como esse prestígio como escritora e essa genialidade dela, a Clarice, ela falou assim que o que ela queria ser de verdade era mãe. Bastava para ela. Sim. Tá? Então, gente, eu não vou dar spoiler, tá? Mas a descoberta do mundo com a Clarice Lispector é foda. Eu acho que e voltamos, depois a gente vai lembrando aí os insights, né? E falando em lembrar, me lembrei algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Ômega 3, vou fala a marca, tá? Não fala a marca, ômega 3. Eu vou elencar e aí, de repente, a gente, né? Cada um tem uma opinião a respeito. Um dado, vou começar do mais inusitado, mais pesado. Ó, o Renan também fez um curso de medicina legal, é isso, né? Eu fiz um curso de auxiliar de necrópsia. Eu fiz também no meu curso de direito. E aí, o que ocorre? Tem as filias da vida, né? Necrofilia, zoofilia, pedofilia, que é uma coisa muito séria, e por aí vai. Que é uma vertente, queira ou não queira, que pode ser abordada, né? Falando do amor mais... Falando da sexualidade, né? Voltado à sexualidade, enfim, que tem distúrbios, né? Implica aí na questão de saúde mental. Também outra vertente que me chamou a atenção aqui é a teológica também, porque e a civil, que varia de sociedade para sociedade, virou de um instinto natural um contrato no mundo moderno. Então, dependendo da configuração da sociedade, o casamento ganha várias formas distintas. Há lugares que existe a poligamia, há lugares que só se aceita o casamento monogâmico entre homem e mulher, há lugar que aceita a homoafetividade. Então, tem várias nuances, né? A depender de onde se situa. E aí, falando no aspecto filosófico, eu me vem dois pensadores na cabeça, três, né? O Ovídio, que eu citei, que fala de uma forma prática desse processo, até pela época, apesar da sociedade grega ser muito promíscua e tal. Promíscua já é uma visão judaica contemporânea, exatamente. Para eles o pecado não existia. Né? Exatamente, é um filtro de quem, como eu disse, sou influenciado por essa visão teológica, mas sem aqui externar nenhum preconceito, apenas falando assim da minha ótica. Do meu ódio aos gregos. Na verdade, eu sou de boa, meu ódio aos gregos. Os caras contribuíram muito, né? Tanto que afrodisíaco veio da Afrodite e tal, né? De Vênus. Cupido até hoje. Então, Cupido, E o Cupido era um filho da puta, você sabia, né? O Cupido não era esse cupidinho que você era, não, entendeu? Um tema interessante, mitologia grega. Eu conheço muito por alto, Cavaleiros do Zodíaco, mais nessa pegada. Mas, falando na vertente filosófica, que é aonde eu iria falar agora, depois das outras duas, essa das filias da vida e a outra seria as diferentes configurações, seja religiosa, ou seja cultural, ou cívica, enfim, o nome que quisermos dar, a gente vai falando. Mas só concluindo aqui a filosófica, Freud fala muito do prazer, mas aí ele vai tratar como prazer e dar uma conotação sexual a fase oral da criança, a fase anal, a fase genital. Então ele destaca isso e fala do recalque que nós falamos. Quando a gente reprime um prazer, aquilo se manifesta depois de alguma forma, com uma neurose, isso, esse é o termo. Então esse é um lado mais técnico da coisa, você tem que dar de alguma forma vazão aos seus prazeres, lógico. Você tem o id, o ego, o superego. O id é aquele impulso, né, dos prazeres, aí você tem o seu ego, que você tenta ter uma postura compatível com os preceitos sociais, e aí
o ego, né? O superego vai balanceando. Eu sei que no sonho você solta muito disso, na visão freudiana, a grosso modo. E Nietzsche falou uma coisa interessante. Nietzsche tentou romper com a escala de valores justamente dessa mesma cultura judaico-cristã, ocidental, né? Ali muito também influenciado era na modernidade, né? Que Nietzsche era contemporâneo, e ele falou muito de retomar os escritos, né, de Homero, assim, essa visão filosófica. Nietzsche, na verdade, ele historicamente falando, é da idade contemporânea. Sim, é da idade contemporânea, é um filósofo bem recente, mas ele foi muito póstumo, as ideias dele retratam muito o período da atualidade que nós vivemos. E nessa toada, ele que era filho de pastor protestante, né, alemão, eu confesso que não sou muito leitor da fonte, eu tenho livros, mas eu leio muitos comentaristas e eu vejo que há muita divergência entre eles, mas do pouco que eu li na fonte, eu vi que em certa ocasião ele foi para Paris, aí ele até inventou um termo, li em português, né? Gostaria de ler em alemão, mas li em português, primeiro eu tenho que aprender alemão, né? Começa por aí. Mas enfim, em português ele até inventou que seria um neologismo, vamos a Paris, lá vamos nos despedantizar. E esse sujeito contraiu sífilis e tal, viveu uma vida mais desregrada, mais liberal e permissiva. Que há duas vertentes, né? O religioso, mais tradicional, mais conservador, que vai se abster do prazer, que também é uma tendência filosófica, acho que os estoicos são assim, né? E há aquele mais liberal, tem uma vertente filosófica mais dada ao prazer, tem os estoicos e os... Você tem uma vertente do jardim de Epicuro, mas o Epicuro ele vai dar uma ideia de prazer e de, como o Freud chamaria também de que seria um sexo, né, que seria, mas mais voltado para as relações humanas. Então, o Epicuro é aquele cara que ele valoriza, vai ter essa relação carnal? Sim, mas o grande eixo não é o hedonismo do Epicuro. O grande eixo do Epicuro é o quê? É a convivência. Isso. Então, quando você fala de Epicuro, a primeira coisa que já te vem na cabeça é o quê? Os círculos de amizade que você tem. Aquela questão de confiar, aquela questão, sabe, de desabafar, aquela questão de rir com a pessoa, rir com os amigos, sair com os amigos, aquela coisa. Isso é muito epicurista, né? Lógico que ele andava com os seus discípulos e ele ia conversando. Então tinha realmente um jardim onde eles sentavam, conversavam, dialogavam, trocavam ideias e tal. Então tem muito disso quando você lê Epicuro, né? Então esse prazer além do que as pessoas já conheciam na Grécia, do prazer da hedonia. Né? E aqui eu vou aproveitar e pedir para o Renan abrir um parênteses, ele abordou um tema interessante, hedonismo. Essa questão do hedonismo tem muito a ver com essa escala de valores. Defina um pouco. O hedonismo é assim, o hedonismo é realmente essa liberdade. E vamos colocar assim, essa coisa apelativa, não seja apelativa que eu tenho que forçar a outra, mas uma questão voltada realmente somente para o prazer carnal, o Leandro. Ser mais permissivo, né, consigo mesmo. Somente para o prazer realmente sexual. E a gente acha que está muito longe, porque a gente fala da Grécia Antiga, dos trágicos, né? A gente fala dos pré-socráticos, no caso do Epicuro e tal, mas se a gente for para pensar, a sociedade que a gente vive hoje, essa geração XL, não sei qual geração que é puro hedonismo, né? Na verdade, você tem duas correntes gregas muito fortes aqui no mundo contemporâneo nosso. Primeiro, a gente tem o narcisismo, né? Tá em alta, Primeiro, isso, eu me amar, mas não eu me amar no sentido que você vai no ontológico da coisa. Você vai no terapeuta, ele fala, não, cara, não é assim, larga de ser tonto, larga de ser jumento, se valoriza, né? Pô, você é feinho, mas da hora, pô, né? Não,
Vai ser inteligente. Isso, mas aproveita que cheiroso, você tem isso. Tem, né? É dos carecas que elas gostam mais. Tem aquela marchinha de carnaval. Então, enfim. Esse Então o narcisismo. cabeludo tá enrolado, hein? Tá, era a cabeleira do Zezé, você vê? Aqui tá. Tem duas marchinhas de carnaval. cabelinho. Entendeu? Se você quiser, a gente passa o número do. Você que tá solteira. Deixa na descrição. Deixa na descrição aí. Quem quer fazer uma campanha, quem quer o Gu. Né? Então tem essa pegada narcisista, realmente. Né? Vocês podem ver as academias. As academias de musculação, 99% das pessoas não vão por conta da saúde. Elas vão por conta do shape. Isso, manter o shape. Né? Que nem eu cheguei no meu corpo ideal. Tô parecendo o tio Fester da família Adams. Né? Então, ou seja, não vai, minha taxa de glicemia, minha taxa de... O apelido dele, posso falar? Pode. É tio Chico. Tio Chico. Né? Pode colocar no canal. Tio Chico. Tio Chico. Tio Chico. Pode colocar meu pseudônimo aí, heterônimo no canal, Tio Chico. E foi nickname hoje em dia, né? Isso, tem esse negócio, eu parei lá atrás. Né? E além desse narcisismo, a barriga tanquinha, a moça hoje, todo mundo com preenchimento labial, não sei o quê, todo mundo com a boca do Mick Jagger, né, cara? Isso agora você parece o André. Todo mundo com a boca do Mick Jagger, levanta a sobrancelha, põe o botox na cara, puta que eu pariu, né? A pessoa fica com a boquinha de harmonização facial. Onde já se viu? Sim, eu acho que desarmoniza. Harmonização facial, é só olha pro espelho e fala, mas não sou eu. Pô, mas faz comprar a máscara do Jason, sei lá, bom. Você não curte muito a cara, de vez em quando você põe a máscara, pronto. Entendeu? Fala que tá com Covid, acabou. Vou investir nisso, questões muito versáteis para acabar com a baixa autoestima. Então a gente tem essa corrente narcísica e a gente tem essa corrente realmente hedonista, que é o quê? Você pega aplicativos, como o Tinder, por exemplo, podia citar o Tinder, não sei. Mas aplicativos tem Instagram. Aplicativos de namoro também, o próprio Instagram, que seja, né? Face. E vou dizer, quebra muito galho. Fica aí, né? O merchan. Depois, patrocina o canal. Depois dos 50 ele ajuda bastante o Tinder, né? Deve ser, né? E aí o que acontece? Acontece que realmente são mais para encontros casuais. Então, só que o grande sofrimento, que é o que não acontecia no hedonismo grego, é que hoje o ser humano sofre mais pelo fato de ter um relacionamento rápido, o coito, quando eu falo do coito, e o vazio depois, né? Então essa é a grande pegada da coisa, né? Na Grécia Antiga você não tinha esse arrependimento, né? Mas na contemporaneidade a gente tem ainda essa sociedade vazia, tal, forte. E um assunto interessante que eu acho a respeito disso é o seguinte: o Renan falou de academias. Hoje em dia, como que tem adolescente de 50 anos, né? Até essa questão da adolescência, divórcio, a nossa sociedade, ela se reestruturou e passou a adotar regras de condutas distintas. Vamos falar aqui do Brasil de 70 anos atrás, 50 anos atrás que seja, 70 anos atrás, vamos pegar aí. Porque o antigo Código Civil de 1916... Eu acabei de ganhar uma abóbora do vizinho. O formato não é nada... nada fálico, né? Que também fala um tema interessante, né? Obeliscos e tal, os falos nas patentes, mas deixa pro historiador. Aí eu não quero falar de rola, não. E fala, vamos voltar pro Código Civil. Volta pro Código. O Código Civil de 16. A gente fala assim, não, explica sobre o falo, dá uma visão psicanalista, uma visão
histórica, filosófica, eu vou ficar filosofando sobre rola. Porra, mano. Nossa, que da hora. Eu sei que tem importância, gente, tô brincando, mas no momento não estou querendo filosofar sobre picas. Voltando. Pra isso já tem a O cabeça Código do André. Civil. Código se corta. O Código Civil de 1916, de início, ele vedava o divórcio. Por exemplo, veja só, o nosso estágio cultural, não, de início não. Aí começou Quando é isso que eu a ter uma construção, na hora que eu fui buscar modelos de sociedade. Hoje em dia, contemplamos até a homoafetividade com uma decisão do STF. Sei. Mas Muitos leigos atribuem ao governo, não, foi o STF. A nossa Constituição era muito clara no sentido intencional do legislador de pôr casamento entre homem e mulher, ponto. Mas a vontade do legislador não é necessariamente a que vai determinar o sentido da norma por toda a vida. E aí, com mudanças de valores nas sociedades, o STF deu uma ampliação no alcance da norma constitucional, interpretou conforme os valores vigentes, e isso doutrinariamente no aspecto jurídico está correto, e aí eles contemplaram a homoafetividade, como coisa que era impensado André, no Código Civil de 1916, por exemplo. Isso que eu percebi. No Código Civil de 1916, Que foi revogado em 2002 pelo atual Código Civil. certo, ele não tolerava o divórcio, é que assim, a lei Não saiu tinha de um divórcio, jeito, não não tinha. tinha. Saiu, Aí o foi cara saiu de surgindo, casa, a mulher pulava o muro, embora. aos poucos foi tendo mudanças legislativas e tal, que foi permitindo, né, jurisprudência. Igual adultério era crime até pouco tempo atrás, não sei dizer que ano, mas foi revogado. Deixou de ser. Bigamia ainda é crime, falando assim do aspecto legal. Interessante No isso. Brasil é crime, mas há sociedades que você pode ser Então, polígamo. Quando a gente conversou outro dia até sobre os mormons, Os mormons, eu fui ver outro tem dia. amigas mormons, Eu fui ver. abraço pra elas. Aí, ó. Salve pra eles. Eu não tenho vida mormon, quem quiser, tá? Alô, Cuba. Gente, eu estava vendo esse negócio dos mormons aí, pesquisando por baixo, porque eu li, cheguei a ler a Bíblia, né? Da hora, hein? Da hora, hein? Da hora. E vi que é permitido dentro da religião, né? Uhum. O casamento com mais de uma esposa, por exemplo, né? Porque só que no Brasil, de fato, por ser, né, não é permitida a poligamia, então assim fica uma coisa, você se casa com uma lá que você se casou, você quer se casar com outra, só que fica assim, vamos morar junto, mas não tem nada legal, né? Em meios legais. Combina. Isso, concubina. Só que a gente vê já uma visão muito machista, aquela coisa muito patriarcal, uma palavra, um termo que está na moda, vamos utilizar dela, porque você vê muito da ideia da poligamia, algumas tribos urbanas, não só religiões, mas fala-se da poligamia, fala-se da bigamia, só que não fala-se, por exemplo, da poliandria, porque a poliandria é mulher com vários homens. Pois é. Se a mulher faz a mesma coisa, eu tenho vários parceiros, né? Já é taxada de mulher do escate, não presta. Essa mulher não é de Deus, né? Tá com a pomba gira no couro. Então, E até o conceito patriarcal, que hoje em dia, na legislação nossa, existia o chamado pátrio poder. O homem era o chefe de família, ele exercia o pátrio poder, Código Civil de 1916. Hoje se diz poder familiar, porque ele é distribuído entre o homem e a mulher, né? Pensando numa família tradicional, homem e mulher, destacando aí a diferença de sexos, porque era muito masculinizada a coisa, e agora não. Agora é poder familiar. Então, né, até contemplando uma forma mais abrangente, né, até falamos de homoafetividade e tal. Então, agora poder familiar.
A legislação está meio neutra, né? Hoje quem você pegar Até nome de bebê então. hoje em dia está neutro. Não, hoje você pega, se a gente pegar hoje, quem manda na verdade dentro de uma família é o cachorro ou o gato. Porque você pega o cachorro ou o gato para cuidar, né? Para quem cuida, vai trabalhar o dobro para comprar ração, para comprar tudo que é de bom para o bichinho, né? E enquanto o bichinho está dormindo de manhã embaixo do seu cobertor, você está indo trabalhar para alimentar aquele animal. Então, na verdade, o grande influenciador aí das relações é o animal. Quanta gente já na hora do divórcio fala, quem vai ficar com o Ted? Pois é. Quem vai ficar com o Brian? Ninguém põe o nome de Zé. Já se falaram guarda compartilhada de animal. Gente, Quem é o Michael Jackson? Tem um amigo meu que tem uma guarda compartilhada de Exatamente. animal. Não era mais fácil partir no meio, o cachorro dar um pedaço para um pedaço para outro? Pessoal, deixa eu dar uma provocada, como diria o William Vac. Gustavo, você não percebe Você é um animal? nisso que há Eu sou seu amigo, então. que há uma desconstrução? Pensa, por exemplo, que nem eu falei, poder familiar, uma sociedade machista, agora aliás, pátrio poder, agora poder familiar. Por exemplo, antigamente todos era para todos, agora todos e Pra todas, todos. né? E tem esse, todos, o neutro. Eu achei O que que você da hora. acha disso? Por exemplo, Parece um Sei clube. lá, tudo doido. É isso eu gosto aí, dessa aí, linguagem, eu gosto da linguagem lacônica, espartana do Gu. O que você acha, Gu? Sei lá. Tudo doido. O André demorou 3 horas para fazer a pergunta, ele fala, não sei. Então. É uma sabedoria profunda. E outra coisa que eu queria entrar no mérito, mas não vou falar hoje não, mas eu sempre fico com a pulga atrás da orelha, literalmente. Por que nome de cachorro tem que ser Bob Dylan? Bob Dylan, não. Tem que ser uma maioria americanizada. Por que não põe Zé? Né? Maria. Então. Maria. Não, tem Josias. exato, tem, né? É isso. Aderbal, né? Então, depois eu te vejo isso aí. Agora, sai dessa porra de parte de legislação, de não sei o que, parará. Quem nunca entrou no Tinder? Você já teve Tinder? nunca entrei. Nunca entrou? Eu ainda estou vou em ordem de Quais são suas ferramentas? cronológicas. Atualmente, tem umas que já são obsoletas, tipo MSN, Orkut, Sinal de fumaça, vamos bom correio. Carta. Facebook. Eu não tenho, gente, por isso que estou WhatsApp e Instagram. Facebook, WhatsApp, resolve muita coisa. Resolve? Resolve. Dá umas dicas pra gente. Agora É é só hora. mandar as aulas pra Você viu a gente, né? foto, você viu a puxa a pessoa, você conversa, viu a pessoa. se tiver correspondência, aí Você viu a tá feita pessoa, a coisa. tipo, vamos lá, Caroline, da Carolina do Norte. Então, isso é interessante. Hoje em dia, por exemplo, temos vários aplicativos, muita gente estuda idiomas. Aliás, o Brasil é um país que se destaca por ser um dos poucos países que se fala, que tem menor número de falantes de inglês como segunda língua. Até países vizinhos, como a Argentina. É lógico, a Argentina é muito menor do que o Brasil. Fica aí um dado curioso. Mas, por exemplo, inglês, eu gosto de estudar inglês e tal, dou umas aulas também, não sou expert, Aí, né? Fica aí o merchan também. Cobra R$200 por aula, viu? E aí, o que ocorre? Quando eu preciso praticar, eu vou nas redes sociais, né? Acho umas gringas lá também, válido Também essas rola. coisas. É legal. Cara, eu não sabia. Legal, né? Tem até um aplicativo, Tagent. É o último, Tagent. Eu achei uns fake lá querendo me vender criptomoedas, mas deu pra gastar o inglês. Sempre aparece, né? Sim. Sempre aparece, né? Eu só- Eu acho que eu não tenho, deve ter algum será alemão. Vamos vender o quê? Vai, salsicha branca? Tem sim. Depois eu te passo o aplicativo. Beleza. Mas então, Instagram, WhatsApp e Facebook. E o Taged, mais recente, Taged. eu tinha esquecido do Taged. Mas esse tá. Como que é Taged? Taged com 2G. T-A-G-G-E-D. Taged. Certo. E ele é só para modo internacional? Como que é?
Não, tem nacional também, mas tem muita gente gringo. É que eu direcionei para Miami, meu. Ah, ele quer ir pra Miami. Sim, né? Ele quer ir pra Mas- Miami, Bi. Tem um monte de brasileiras. Ô, cara, que da hora. Eu não sabia de seus Aí planos. você, que nem o Renan fala o alemão, site dá para favorito direcionar dele. para Alemanha. O site favorito dele é o câmera privê, né? Eu nem conheço. Se entregou. Eu sei, já. E Você que tá falando off aí. ô André, como que, na sua visão, porque aqui cada um tem, eu tô no momento, depois eu vou falar, e se eu botar pro charreteiro, o burro chora. Como que tá esse seu momento, pô, você falou que teve o, não precisa falar por causa do divórcio, mas você está Sim, divorciado e tal, e como que tá esse momento para você, né, essa readaptação, já aconteceu comigo, de namorar muito tempo, ser noivo, né, de até morar junto com a pessoa, com a minha ex, e depois quando você volta, você fica meio, opa, né, você fica, parece que você é um estranho no ninho ali, porque algumas coisas já passaram e você, né, você fala, pô, eu não vi isso, e é meio, para mim foi bem difícil, aliás está sendo bem difícil, se adaptar a essas, vamos colocar, intempéries e situações, né, ou seja, como chavecar hoje, como flertar, o que falar, o que não falar, tem isso, né? Sim. O que você deve falar, o que você não deve falar, né? Que nem eu não vou ficar cagando filosofia na cabeça da menina. Então eu mando tomar no Por rabo. quê? Essa é a resposta. Primus vivere dende filosofare. Eu vi um livro de latim com frases célebres em latim, né? Primeiro viver para depois filosofare. Ou, para depois filosofar. Primus vivere dende filosofare. Isso aí é Essa é a pronúncia. sartre puro, tá? Então, como é que tá pra você, cara, esse terreno aí? Tá? Olha, interessante. Tá fértil. Primeira coisa que acontece, realmente, Quando você sai do... aquele vazio, ainda mais eu, voltando à minha concepção, né, judaico-cristã ocidental, eu queria casar para não separar, né, não partiu de mim o divórcio, aceitei e tal, né, a gente civilizado tenta... Você entrou com a bunda, ela com o pé, Exatamente. partiu, bateu, gol! E graças a Deus o convívio com meu filho tá ok, então o principal, né, tá resguardado, Você acha- o resto é resto. Aí o difícil é voltar André, só um para parênteses. casa dos pais no primeiro momento, depois que você saiu. Só um parênteses, cara. Sobre a questão filhos. Você acha que, lógico que quem tem responsabilidade sobre o filho, a Sim. gente está falando de pessoas responsáveis, né? Mas eu digo, pesa para você conhecer outra pessoa e dizer, eu tenho um filho, já. Olha, eu não sei se é porque a nossa sociedade é machista, mas eu percebo que para mim Pro não. homem, não. Pro homem não. Eu creio que para as Para mulheres mulher é mais sim. difícil. Para o homem, não. Até porque o homem, por mais que tenha uma guarda compartilhada e tal, normalmente o filho vai ficar com a mãe. Então, muito por conta disso. Agora, por outro lado, os pais que estão ali com a guarda do filho e não tem poder aquisitivo, influencia. Sabe o que eu estou falando? Porque eu já entrei no Tinder milhares de vezes, né? E como não sei, eu não tiro foto minha mesmo, então tem cada foto velha lá do arco do Ronca. Então, eu vejo quando passo perfil de mulheres que têm filhos, são muitas que colocam assim, ó, sou mãe de um príncipe, de uma princesa e tal, e se já não curte, já não dá like, né? Quer dizer, é deixar claro, né, cara? Que não quer. É deixar claro que se você realmente não gosta de criança, não aceitar meu filho, né? Então, para mulher eu vejo que é bem mais complicado isso. Sim. E para o homem, muitas vezes, né, que nem no meu caso, eu sem problema se dependesse só de mim, tá com meu filho, mas por vários fatores, tá com a mãe, e aí o que ocorre? Eu não estou ali com a guarda imediata do meu filho, mas ele está sempre comigo e tal, mas é outra pegada. E aí, de certa forma, acaba tendo mais liberdade, né, para sair e tal, que não é muito a minha pegada,
eu vou mais, como dissemos, nas redes sociais, tá? Conheço, né? E depois somente que eu vou estabelecer um encontro. Tem pessoas que é boa do contato pessoal, né? Já vai pra balada, vai pra um lugar. Você tem essa paciência, André? Não tenho. Nem eu, cara. Você tem? Não. Pra balada, esse Não negócio? tenho. Ah, aqui na cidade não tem, então. Mas você não, Mas não tem a nossa essa turma de- não falou na cidade. Às vezes quando eu voltando, não tem nem carro. Ah, mas você tem, mas eu falo assim, pelo menos o ânimo você tem. Tipo, Ah, dá rolê de vez em quando, tá bom. não, tipo assim, eu vou pegar o carro e falar, ô Gurru, não rolê hoje, beleza. Sim. Ah, sim. Não, porque eu falo, é que eu e o André estava falando sobre essa questão do ânimo mesmo, né? Você já não tem mais aquela cabeça realmente para balada, você já não tem aquela. Você fala, puta, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Você chega numa idade que a primeira coisa que você pergunta, tem alguma coisa para comer? Ah, isso daí eu sou até hoje. Tem alguma coisa para comer? Segundo, tem lugar para sentar? Porque balada para mim, que não tem lugar para sentar, cara, é complicado, né? Então, eu acho. Aí não é balada, é showzinho. Não, não. Aí, realmente, para balada, eu tiro o chapéu para quem vai, porque eu não dou conta mais, né? Hoje você só vai nos baile funk, né? Vixe! Rapaz, tem que ter muita coragem. Agora que o André está voltando, eu voltei agora para ficar. Ó, falando de amor, que bonito. Roberto, nada como bom Roberto. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Falando depois, eu ia falar vamos falar depois de umas músicas que tocam a gente. Me lembrei de Raul Seixas, falando nisso. Raul Seixas, ele é um sujeito subversivo e ele fala, tem uma música dele que ele fala, porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, sem saber que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Então a música, realmente, e a música brasileira é uma música muito rica, né? Se analisar as antigas, né? Nada contra. Nada contra o bate-cu aí, mas tinha muita informação ali. E o Djavan também criticou. O Djavan é um poeta, né? Ele foi rotulado como nonsense. Eu gostei da resposta que ele deu. Ele falou: minha música, o pessoal costuma dizer que é nonsense. Ele citou até o nome de um crítico. Ele falou: deixa eu explicar. Eu sou nordestino e para quem mora no Nordeste, um trecho da música lá ele explicou: isso é isso, isso é aquilo. Ele falou: então, o duro é o seguinte: o crítico muitas vezes nos pune pela limitação do seu alcance, né? Ele tipo chamou de ignorante, de burro, Você é burro. mas com elegância, né? Então a música brasileira se você se aprofundar ali, tem lições Antes de preciosas. entrar na música, vamos entrar nessa questão, vamos fechar essa questão. Mas fica para uma próxima. Vamos fechar essa questão, não, porque depois eu vou falar de música dos fados portugueses, que você se estiver meio depressivo, você já vai comprar uma corda. Lembrando que o tema é namoro hoje, viu? Então, não é para os depressivos. Tá? Então logo não é para quem está namorando, que com certeza está com depressão. Ô André, então para você nessa visão, como que tá o panorama aí, tal, desse contato, tipo, tem, eu acho interessante isso, também a questão da idade das pessoas com que você tá falando, conversando, né? O comportamento, uma coisa que pesa para mim, não que eu seja gênio ou intelectual, não, nada disso. Mas eu falo assim, cara, a mulher começou a falar comigo, mas falou menos. É broxante, vamos falar que é verdade. Na menos. Não, Aí que tá. Instagram, Facebook, aí você vai ter mais problemas ainda, porque na língua falada ainda se tolera mais alguns erros, né? Mas aí o mas e mais, eu faço até hoje. o haver de existir, quando enfim, né? Tem muito disso, né? A gente tem que ter como é que tá aí, filtro. na sua visão, o panorama aí sobre
Relacionamento é o seguinte, como a gente começou o episódio de hoje, é questão realmente do flerte, do coito, o que seja. Sim. Né? De certa forma, a gente volta a ser adolescente, há um hiato, uma separação entre o momento que você estava ali na casa dos seus pais, você sai, você se casou, ou né, o Renan só namorou e tal, e voltou. Você volta, você já tem problemas ali com a sua família, de algum voluntário ou involuntariamente você passa a ter algumas dificuldades aí. Isso é um fato. Mas, mesmo porque você volta a ser adolescente, só que agora você já é adulto, enfim, por um lado abre possibilidades, porque o casamento, se você, dependendo da cultura, a sua visão de mundo, a minha, né, é ser monogâmico, a partir do momento que você né, como o Raul Seixas disse, você traiu a si mesmo, você tem que viver para o outro, né? Essa é a concepção de casamento que eu acreditava. Então, E hoje, como você está livre, entre aspas, você ganha um passe livre, esse passa a ser, em tese, o lado bom, para explorar oportunidades, porque muitas vezes fica involuntariamente na cabeça das pessoas, eu creio que de qualquer pessoa normal, se é que dá para se estabelecer um parâmetro de Eu normalidade. acho que não dá mais não, hein? Tá difícil, realmente. Essa eu concordo. Tá falando com o cara. Mas aí, né? vamos pensar. Então, eu também então é difícil, né? Pode ser normal. Mas enfim, Vai. Será que vai? você estabelecer, por exemplo, você tá com alguém, mas inevitavelmente sempre vai aparecer alguém mais interessante, sempre. Não necessariamente que vai flertar com você, mas puxa, que mulher interessante, puxa, que... né? E se ela flertar com você, você vai ser tentado a fazer qualquer coisa, mas aí vai da postura de cada um. Só que depois que você está divorciado, solteiro, separado, você em tese tem opção de ir atrás de A, B, C, D, né? Ou de ser polígamo, né? André, Se a mas pessoa você sabe que existe... Só que muitas vezes aí que a pessoa tem um choque de realidade. Não, mas você sabe que... Deixa eu aparecer. É que eu fui pôr minha blusa do Vader, do Lord Sith. Tá frio. Mas você sabe que eu não me lembro agora quem foi o psicanalista moderno que disse que o ser humano não nasceu como monogamia. Não nasceu, ele é do nosso sangue, é da nossa espécie ser poligâmico, entendeu? Então fica complicado. Sim. O que segura realmente as rédeas foi o que você falou no começo, uma visão judaico-cristã do Ocidente que você tem, né? Agora o pessoal fala, não, mas que putaria. Sendo que o próprio judaísmo na origem era poligâmico. Sim. Do ponto de vista masculino é aquela coisa. Agora, em relação à idade, cara, como que é? Quem que tá mais, quem que tá bom, na tua visão, quem que tá mais, vamos colocar... Acessível? Isso, acessível, para trocar ideia. Olha, você falou, no Face, no Insta, vou lá, troca ideia. Para mim, a faixa etária, 37 anos, tá mais disponíveis mulheres mais ou menos dos 30 para cima, né? Excepcionalmente tem, né, uma novinha ou outra, mas assim, Chamamos mais de 30 de velho. não é. Cuidado, gente. Cuidado com a mulher. Uma mulher madura, independente. Agora é mulher madura, independente, você não quer de velho. Agora, novinha, que eu quero dizer menina, né? Menina. Tá ainda construindo uma ideia de 18 a 30, vou dizer assim. Você fica esperando. É mais difícil, mas ainda existe. Então eu vejo aí, daí até, e eventualmente você pode achar uma mulher de até um pouquinho mais velha, uns 40 e tantos, estilosa, e eu vou dizer, essas aí
Usa Jequiti. Eu tenho bons feedbacks. Opa, não posso falar a marca aqui, tá? Patrocinando o Everest. É aquela com J. Bons feedbacks que elas já passaram por vários dilemas, já estão bem resolvidas e tal. Também. E Isso é bom também. é interessante, eu recomendo. Isso é bom. E agora, por enquanto, você pode falar? Por Tá bom? enquanto, eu Ah, não quero me já falou. comprometer. Já falou. Mas estou arriscando canoadinha, Ah, estou você fazendo corações. papel de tiozão. Ah, de tiozão sempre fiz, sempre fui um idiota. Gu, Sempre fui também. fala aí, Gu, como é que tá a sua horta aí. Triste. Adoro a linguagem lacônica dele. Triste. Mas agora vai melhorar, né? Vai melhorar. Agora tu virando youtuber famoso. A minha experiência, eu tive. São duas coisas que houve, na verdade, para mim uma espécie de bloqueio ou uma geladura do coração. Um coração assim, sabe? Um Robocop. Já vivi momentos assim por decepções. Acho que são três fatores importantes. Primeiro, o transtorno mental. O transtorno mental, querendo ou não, ele vai entrar dentro daquilo que a psiquiatria e a psicologia chama de como se fosse um enrijecimento emocional, né? Você tem é outro termo, lógico, mas afetivo, né? Você tem um embotamento afetivo, certo? Beleza. Essa é nova para mim. Embotamento afetivo. Pode ver que tem transtornos mais severos que a Sim. pessoa não sente nada. Então, por exemplo, modo familiar. Não posso deixar essa deixa. Ó, nessa toada, eu que também passei por ansiedade e tal. Como que é? Vem você falar. Venlafaxina. Venlafaxina. Deixa sem sentir nada. Você vai durar aí 2 horas. Vai propaganda do André. Você Patrocina também. Você Já toma? tomei, Fala mas que toma. não é nada. Não vai dar gosto no muito, não. Nem eu aguentava. Você usa o Kid? Tá cãibra. E, enfim, eu acho que tem um transtorno. Segundo, a filosofia, né? Realmente, como diz o padre Zezinho, filosofia não me deu felicidade, né? A filosofia, porque você lê uns autores mais, querendo ou não, que você se identifique, então são mais, uma pegada mais cética, pessimista, uma literatura também mais ácida, assim vai. E outra coisa que pegou quando eu fiz o curso de auxiliar de necrópsia. Porque quando você faz um curso realmente profissionalizante, né, de auxiliar de necrópsia, tudo que você vai mexer com o corpo humano, você passa a estudá-lo de um modo realmente científico e não emocional, não ontológico, né, mas realmente científico, naquela base científica de anatomia, você acaba vendo o que aconteceu muito comigo, e acontece, você acaba vendo o ser humano como uma máquina, né? Então somos blocos, tal, né? Você tem toda a estrutura do corpo humano e você acaba vendo realmente de uma ótica mais fria, ou seja, Fisiológica, isso, né? realmente como uma máquina. Então é complicado isso para mim, no caso. Mas é que eu não tenho Facebook, só tenho Instagram, Tinder já não tem mais, porque... Quase 10 mil seguidores lá. Nossa, bombando. Então assim, gente, dentro da minha visão, meu campo de visão, é extremamente complicado entrar lá na nova relação. Por quê? Não que eu não vai entrar, mas realmente por você não sentir a necessidade
de ter alguém, eu acho isso é complicado. E quando você tem necessidade de ter alguém, você vai encontrar. Sim. Então você não tem necessidade, você não aprende a lidar sozinho. Ele já teve uma veia de padre, então acho que eu acho que às vezes acho que isso sem querer, volta. eu fui saindo, me jogaram água benta e falaram, não, vai virar padre sim. Eu virei padre sem perceber. Pior, virei franciscano, daí que eu fui embora de pobreza. Ixi, esse é complicado. Complicado. Celibato até que vai. Celibato até que vai. Voto de pobreza é difícil. Era minha mãe isso. Então, é complicado, sabe? Então, pra mim tá muito difícil. Sem zoeira. Tá muito difícil mesmo, sabe? Estabelecer até assim, como eu vou iniciar uma conversa. Pô, quem vai dar uma dica interessante é o Pondé. E engraçado. Ô, Amigas, ó. Você aqui, hein? É científico, mas eu fiz o teste. Mandei para várias, né, meninas, mulheres que eu trocava ideia, quis a opinião de cada uma ali. E engraçado, né? Elas não gostam muito de enfrentar, mas ele constrangeu ali. Foi um recado para os homens, mas as mulheres não gostam muito de ouvir. No frigir dos ovos, não quero ser preconceituoso, mas ele falou: o homem tem que emburrecer um pouco para ele externar mais masculinidade ali, que no primeiro momento Ele tem que ser a sedução momento, tem que ser aquele babuíno de ela não chapadeiro. fala diretamente no cérebro, ela fala em outros aspectos. Igual, inevitavelmente, o homem pode ver uma mulher, por exemplo, eu amo falar com pessoas inteligentes no sentido inteligência é um conceito arbitrário, no sentido que eu gosto, música e tal, essas ideias aqui, né, essas filosofias vazias. Chama a atenção. Isso. Só que se for uma mulher bonita, não dada essas coisas, ela vai me atrair do mesmo jeito. Então, assim, estabelecendo que o lado instintivo da coisa, ele fala mais alto. Então, um homem intelectual, normalmente, ele tem dificuldade de lidar com a sedução. Esse livro aqui, Mesmo para as mulheres ditas intelectuais. E ele ressaltou, o homem tem que se fazer um pouquinho mais de burro para seduzir. esse livro aqui, segura aí, Rô. E as mulheres não gostaram dessa Não, mas constatação. sabe o que é interessante? Tá gravando ou não? Tá? Ó, a Hilda Hilst, ela fala uma coisa interessante dentro do Contos de Escárnio. Aí ela faz uns teatrinhos assim, tipo, a pessoa tá no sanatório e tal, uma amiga do Crassinho, que é o protagonista, a Cláudia, ela vai pro sanatório, porque ela era louca, tal, de desenhar vagina, não sei o que, ficar vendo quadro de vagina, assim vai. E aí, dentro desse teatrinho, há uma conversa muito interessante, cara. Que se eu pegasse, eu tinha que pegar agora para ler certinho, mas o fundamento é assim, uma falando com a outra dentro de uma corte, ela fala assim, não, nunca se apaixone e dê lado para os intelectuais, ou os homens das letras, porque eles são bruxantes. Eles não sabem como fazer realmente uma cona feliz, que é a xereca. Então, eles não sabem como fazer uma cona feliz. Eles são extremamente Registro a divergência. Relator, registre a divergência. não sabe. Lembrando, pessoal, que vocês acham que na descrição desse livro. Isso aí, ó. Entendeu? Cara, eu precisava achar essa parte aqui. O André, Diga. deixa eu. Pode ir folheando aí. Folheando, eu queria Então, que. Assim, esse assunto é tão rico. essa questão de. Sabe, só que eu vou jogar para o André aqui. Isso. Que a neurociência fala, né? Que quando você se apaixona, você fica bêbado, né? Isso, exatamente. A questão do lóbulo frontal. Eu quando estava nessa fase aí, também, fica tudo eu até filosofei um pouco, fiz umas poesias, comparei a um vírus, né? Ele vem, instala, ele enfraquece o seu imunológico, né? Baixa ali essa guarda, vai se alojando e tomando conta, né, de você. E é mais ou menos isso. E
Puxa vida, eu ia falar outra coisa e me veio esse parênteses e me fugiu aqui. Mas assim, esse assunto é tão rico, falar de relacionamento, e ao mesmo tempo tão vital, é daí a família, a célula mãe da sociedade, do Estado, né? Então, é uma questão vital. Hoje se contemplam outras formas de relacionamento, mas a procriação é uma questão de continuidade da espécie e tal, mesmo no mundo superhabitado. Você citou o Pondé. Sim. Ele é um cara que ele fala que o futuro será dos crentes. Porque Que vão procriar. Geralmente, que tá, não é? Porque tem casal que na boa já fala, O que, não quero ter filhos. o que ocorre na Alemanha? Os europeus, deliberadamente, não estão muito lá cristãos, hoje em dia, são pós-cristãos, em sua maioria, não querem casar, ou se casam, não querem ter filhos, assim como os japoneses, uma população que vem encolhendo, população japonesa, e devido à imigração na Alemanha, sobretudo do pessoal árabe ali, muçulmano, tem turco muito. eles, rapazes jovens, né, no auge ali, e eles têm uma filosofia de procriar, né? Sim. Enfim, eles estão né, crescendo em solo, exatamente, em solo, vou falar hostil, né? Uma cultura que não se comunica, as alemãs despidas lá, para eles é mulher nua, é mulher disponível e, enfim, gerou problemas sociais. Essa Torre de Babel, né, cara? Os alemães vêm para o Paraguai ilegalmente e cometem xenofobia contra os paraguaios. Aí, ó, Gustavo, ó, os alemães estão aí, vizinha nossa, os Paraguai ali, ó. Ó, bora para o Paraguai, pessoal? Duolingo, né? Wie geht's Ihnen, wie geht's dir, guten Nacht. Qualquer coisa você só fala Scheiße. Que merda, bosta. Ó, aqui que eu tava falando sobre da Hilda Hilst, eu achei aqui, galera, é muito interessante o conto em si, tá? Mas eu vou pegar aqui, que até ele fala, aqui, ó, Teatrinho nota 0, número 1. Autor, Zum Shakespeare, né? Aqui eu tenho que, cara, será que dá tempo de eu ler esse? Temos que fazer umas resenhas de livro, né? Que sejam shorts. Dá para gravar individualmente, manda pro nosso editor. É muito bom, cara, essa partezinha. Eu vou ler, qualquer coisa você Sim. pode, tá? Aí os personagens são a Cláudia. Lembrando que shorts é 1 minuto, viu? Cláudia, Eide, Ofélia e Lucrécia. Então, aí começa, e tem o Banco. Ela faz uma paródia, na verdade, do Macbeth, né? Aí, só que ela colocou. Shakespeare, né? Só que ela colocou Banco mesmo. Olha lá. Sim. Para provocar. Ela corruptela de banco general de Macbeth, né? A Jocasta e Duendes. Aí o cenário, ela coloca aqui e tal, vamos para as conversas. Conversa muito da hora. A Cláudia começa. Ó varetas, ó estames, ó pálidas cacetas. Olha só, cara, ó, Hilda Hilst. Ó rabos infernais vindos talvez de Creta. Circes porcos mentiroso Ulisses. Onde estáis paus dantanhos, salgados, valorosos. E que falta nos fazem caralhos e cânhamos. Onde estão os heróis de língua tão formosa e de caralhos duros como nossas perobas. Hoje só nos resta a caterva, a canalha de doentes. E aí a Eide, interrompendo, fala: por que falas assim dos doentes, ó Cláudia? São deuses da natureza, bondosos, prestativos e nossos guardiães. São iguais às crianças. Brincam conosco, brincam contigo, são generosos, pois nos trazem flores, ervas e melissa para aplacar o tesão de nossas pobres vidas. E que culpa terão de não ter entre as pernas uma pista? Aí a Cláudia fala: Eide, tu te imaginas nos Alpes como sempre, pois já lutaste. Na verdade, vou encurtar mesmo. Aqui elas estão dialogando realmente sobre a falta que existe, né? Como o negócio é sem tesão naquele ambiente daquele rei. E aí aqui, ó, que é interessante, peraí, gente, peraí. Sim.
Aí a Cláudia começa sons de batuque distanciados e ele mostra sinais de que está em transe. A Cláudia fala, Vox Populi, Vox Dei. Com a leitura vão-se as picas duras. É o que ele estava falando. Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo, a voz de Deus. A voz do povo, Latim. Você apaixonou, hein? a voz do povo, a voz do povo, a voz de Deus. Com a leitura vão-se as picas duras. E para concluir, já dizia um rei, um livro nas mãos é uma foda de menos. Então, essa questão que a gente está falando O que a gente aprendeu aqui é, para de ler e vai transar. Exatamente. O mínimo de cultura que eu adquiri foi isolando. Antigamente o simples tinha não faça guerra, faça amor, né? Aqui é não leia e faça amor. Você falou que era mais feliz que nós. Com certeza. Tá vendo? Então, não só uma visão machista, mas uma visão da própria Hilda Mills. Sim. Dentro de uma sátira, né? Por isso que eu digo. Que ela externa assim uma verdade, porque uma coisa as pessoas falam com a boca, outra elas falam com o coração. Ninguém quer admitir que no fundo nós somos instintivos. O instinto é forte. As pessoas falam, nós agimos pela razão. Não, se fosse pela razão não teríamos guerra. Não teríamos Spock. Capitalismo selvagem. Sério, nós seríamos o Spock. O Spock vem no planeta Vulcano. Sim. Onde ele só usa a razão. Exatamente, Ele seríamos não tem computadores. emocional. Pode estar no maior trupé, na hora que a nave lá, né, estão num planeta, aquela coisa tal, o Spock está centrado procurando soluções. Soluções cartesianas, isso, que não é o caso. Enquanto o Capitão Kirk vai descer na porrada em alguém, entendeu? E esse apelo emocional é tão forte, tanto para escolher um candidato, eu vou escolher um candidato que tem o estereótipo que me agrada. Há um estudo de júri que diz que o réu feio tem 50% de chances a mais de ser condenado do que um réu bonito. Então há elementos subjetivos, há instinto, isso aí fala muito, muito alto. E esse tema acho que é tão interessante que ele tem que ser trabalhado, tem que ser o segundo a ser postado e deixa aquele outro na sequência, até porque tava o Saulo, né? Hoje ele não tá. Aí espero que ele, né, ajude. Sim. Ô André, e o que eu acho bacana essa questão toda aí, voltando realmente para o relacionamento, que sempre tem coisinhas que às vezes são gatilhos que ficam lá atrás na mente da gente, que não se mete a pessoa, né? Sim. E no caso, eu acho muito especial, acho muito específico, que todo casal fala que tem, que é a música do casal. O cara falou, a gente se conheceu, eu tava tocando bom. A gente se conheceu, tava tocando Luiz Caldas, né? A gente tava tocando DJ Aves. Isso, a gente se conheceu, eu tava tocando Frank Sinatra, né? Quando a pessoa se conheceu, que estava no auge, o Frank Sinatra já morreu, né? Sim. Mas vamos lá. O Elvis não, mas o Frank Sinatra. O Elvis não. Então, Sinatra eu tenho boas lembranças. Mas deixa Apaixonado. Olha o ponto de interrogação. Mas tem esse lance, né, André, da música e tal, né? E tem música para isso mesmo, né, cara? Sim. Tem música voltada para isso. Eu gosto muito do movimento do rock, tudo o Metallica é o melhor de todos, falando nisso. Metallica é bom. Metallica é bom, mas o Slayer é foda. Coitado. Né? Mas aí é outro debate. Já pus uma pastinha naquele negócio que eu vou falar? Não pode, né? Sobre algumas músicas no Spotify. Né? E eu coloquei uns rocks antigos, Sim. anos 80, anos Ixi, 70. eu ouço bastante. Anos 80. Dito flashback. Então, cara, como é voltado para essa temática do amor, do amor não conquistado, ou do amor conquistado, ou como a pessoa morre, tipo November Rain lá. Até aquela Unbreak My Heart, também tem essa temática do homem que faleceu e a mulher, né? Unbreak, break é quebrar, esse é uma negação, tipo desquebre, né? Meu coração, unbreak my heart, say you love me again, diga-me que você me ama novamente. Essa
ruptura Então aí. tem toda essa. Mesmo as bandas de rock que eram até mais uma pegada mais pesada para época, Sim. né? E que tava, eu falo assim, pesada para época, que tava no cenário, né? Midiático. Isso, nos holofotes. Uhum. Você pega o Kiss, cara, a música do Kiss, Forever, é uma música extremamente, sabe, amorosa, a coisa do amor, tal, garoto, eu sempre vou te amar, né? Tem uma da Avril Lavigne também, eu não me lembro a música, mas que também aborda essa temática do soldado americano que largou a namoradinha, que até faz parte da política do governo americano de criar aquela utopia de amor pela nação, né? Que também já rende ensejo a um outro tema, né? Sim. Foi até perigoso aqui no Brasil nos últimos anos. Deixa pra lá. Né? Ô André, e... Falar de coisa menos broxante. Você Vamos tá... dar uma pausinha aí, só pra... mais... Então, Vamos falar de sua ex-namorada? eu vou falar. Ô André, mas é só voltando naquela questão, a gente estava falando de namoro, Me lembrei, eu não sei se eu posso falar. Pode, foi censura. Vamos voltar à temática da medicina legal, né? Tem uns. Não, tem mais Nessa coisa, toada, porque- não, nesse contexto, ó. Não sei o quão científico é ou deixa de ser, mas falando assim da genitália masculina e feminina, correspondendo assim com etnias. Supõe-se, né, que a minha etnia, no caso, tenha sido mais favorecida, vamos dizer. E isso vale tanto para homem quanto para mulher, né? Digamos que sutilmente é um pouquinho maior. Com relação aos japoneses, eles foram preteridos, vamos dizer assim, sem nenhum estereótipo, sem crítica. Quem se conheceu, Brasil. tava tocando uma culeleira. Poxa, tio, olha eu deixo. E aí tem o europeu, que seria aí o meio termo. Esse é um dado. E o outro dado também, que eu até aventei aqui. São as filias. Ó. Essa é meu banheiro. Depois da feijoada. São as filias da vida, né? E isso é um tema que entra no estudo de medicina legal, né? Até o discurso de proteção a animais, zoofilia, que seria uma bestialidade, né? Assim como é tratado na doutrina, Não, cara, entre outras. você falou das filias. Necrofilia é um problema Necrofilia, sério. necrofilia. Em Araçatuba, uma amiga, não vou citar o nome, disse que conheceu uma moça que beijou um rapaz e adquiriu uma certa boqueira, alguma bactéria que não cicatrizava, e foram no médico, um antibiótico muito forte e tudo mais. Descobriu-se, investigando a vida do rapaz, que ele praticava necrofilia, mas ele já tinha adquirido uma imunidade e ele beijou. Então, né? Caramba. Como que é complicado. Beijar defunto por tabela é foda, mano. Ó, Rapaz, esses amigos dele é estranho. cara, uma coisa, sabe, interessante, que a gente fica muito dentro do mundo espiritual, do mundo da Umbanda, né? E pessoas que relatam ter experiências sexuais com espíritos. Isso também é falado no meio evangélico. E Tem tem um no detalhe. evangélico também fala disso aí? Também fala. Mas fala com o demônio. Mas demônio, né? O demônio vai lá e dá uma pimbada. Isso. Pô, aí você vai ficar precisando. É uma caridade? Não é uma caridade? Pode ser. Porque você parece aquele demônio pra mim, por exemplo. Não é aquele chifre. Vim transar com você, pô. Que é isso, né? Aí vai aparecer como? Uma mulher bonita. Vai ser uma coisa que te atenta, né? Então, na na situação como encontro, vai ser uma caridade, quer dizer. uma experiência transcendental, literalmente. Lógico. E tem um detalhe, a troca de energia, aí entrando nessa vibe meio, Quântica, não sei se nova tal. era, quântica, né? Já tá New na era Age. Mas tem, viu? Mas há uma troca de energia. eu sou um Paulo cara- já falava sim. isso, que o coito lá, né?
homem e mulher faz numa só carne, porque há uma troca de fluidos, há muita coisa envolvida. Tem. Impulsos elétricos, há... Chakras. Sim. Eu gosto muito da sabedoria dos Vedas, dos hindus, que é os caras que trouxeram pra gente. Os judeus também usam isso, a árvore da vida lá, a Sefirot, seria basicamente os chakras. Cara, é muito interessante, poderia falar até outro dia sobre essa parte mais mística, né? E também física dos chakras, que você sente dor no peito, bico, cabeça, assim vai. E realmente, eu mesmo sendo um bandista e tal, tenho todo o meu apreço, meu estudo pelo Islã, mas eu acredito muito nessa questão da troca de energia. Sim, isso é um fato. Você pode ver que tem gente, cara, a mulher pode ser bonita. Sim. No meu caso, a mulher pode ser bonita, mas parece que é uma força que repele, cara, sabe, atrai fisicamente. Só que na hora, vamos falar assim, na hora H que você tá lá no coito, né, é um negócio tão, sei lá, sem graça, você sai mal, você sai... E tem um detalhe, exatamente. Assim, sabe, ó. E tem um detalhe. A partir do momento que você vai, quanto mais você vai estreitando, né, mais em comum, há um processo de mimetização, um termo dos livros aí de linguagem corporal que eu andei lendo, li cerca de 4 livros e vídeos relacionados. E aí o que acontece? A partir do momento que você conecta, há um período muito grande, há quem diga 6 meses para você, tipo, desacoplar tudo aquilo, né, aquela carga orgânica que é trocada, né, exatamente. Isso, né, num coito desprotegido. Protegido ainda assim é inevitável, até a saliva, há ali material genético, né, é possível inclusive fazer DNA por meio da saliva. Então, assim, mesmo um beijo, né, que é uma, né, não é um sexo em si, propriamente, né, a rigor não transmite DST, né, mas já se tem uma exceção aí, que não sei se pode ser rotulado como DST, mas se houver sangramento na boca, enfim, guardadas as exceções, é um ato assim simples, banal, né? Às vezes até criança beija na boca. Então o que acontece? Mas uma outra visão também do beijo como um selo até de acordos, né? Você pega o povo do Oriente, exatamente, tem o ósculo, né? Paulo até fala lá na cultura hebraica, né? Sim. Tem, E aí, cara, eu acredito muito nessa questão. Por isso que é outra coisa que também te faz repensar. Sair trocando energia aí. Isso. Porque, cara, quando você tá, eu acredito muito nisso, você tá no relacionamento e tá aqui aqui eu vou usar da linguagem da somaterapia, do João, tal, João da Mata, um abraço para ele, grande terapeuta e anarquista. João, queremos você aqui, viu? O João. E o próprio Roberto Freire, que foi o grande pai da Soma, ele vai falar, quando o casal, a relação não deve ser vertical, ela deve ser horizontal. Então, ou seja, o casal caminha junto, constrói junto, vive junto, não há você não cria essa zona de poder, mesmo sendo muito difícil, aí você não cria o poder sobre o outro e tal. Então, resumindo, dentro da minha experiência de vida, quando você vive com uma pessoa que você se dá bem, você conversa bem, você dá risada junto, entendeu? O gosto entre os dois é muito parecido. Lógico que você não vai achar alguém perfeito para você, aquela coisa toda, né? Romantizado, isso aí não... E muito hollywoodiano, temos que desconstruir Adam Sandler, na vida real. Vocês gostam de comédia romântica do cacete. O que acontece? É bom, pô. O que acontece? Vamos assistir, né? Trazer isso para as últimas consequências. O que acontece é o seguinte, cara, realmente o coito, né, o sexo genital, ele é bom. Por quê? Porque já houve sexo antes.
Aí é visão freudiana. Porque já houve o sexo você almoçando com a pessoa, já houve o sexo você dando risada com a pessoa, já houve o sexo você indo assistir um show, um concerto com a pessoa, né? Ou num caso que nem o André vai a uma igreja, você vai com a pessoa, tá com a pessoa, então, ou seja, tudo isso formado pela sexualidade, tudo isso é sexualidade. Sim. Então o coito é sexo também, mas o sexo genital. Então, aí esse coito, ele é realmente ele é um círculo. É um todo. E quando tem tem todo esse contexto é muito mais significativo. Lógico que nem eu falei, perfeição você não vai achar, mas quando pelo menos a balança pesa mais pro positivo, é muito mais sutil, muito mais da hora, muito mais gostoso, muito mais leve. É isso que é interessante, muito mais leve, né? E então eu acredito bastante nessa questão. E envolve responsabilidade, né? Também há o risco, né? Como citado, das DSTs, há o risco de uma gravidez indesejada, né? Então exige-se responsabilidade, né? Ao se falar desse assunto. Algum comentário aí, Gustavo? Enquanto o Renan falava, me lembrei de algo interessante, mas depois perdi e eu quero recuperar. Então, passo a bola aqui para vocês. Vou tentar recuperar, que era algo bem relacionado ao que o Renan falava. Era uma observação, quem sabe não vem à tona. Então, assim, é que nem eu escutei uma vez um neurocientista falando o seguinte: realmente há um bloqueio no lóbulo frontal quando você se apaixona? Sim. A paixão é diferente do amor. Então, isso aqui é uma questão que você deve desmembrar e detalhar com mais tempo, né, e amplitude. Mas, enfim, porque o amor também, os gregos, eles dividiram em várias... Falando em amor platônico, né, por exemplo. Amor platônico. Eu tenho amor platônico. Por qual cara? Porque, né, Platão. Então você pega o banquete, você pega o banquete de Platão, né? Mas enfim, porque pegaram a ideia do mundo das ideias, de Platão, fizeram tal. Mas na verdade o amor platônico, se você ler o banquete de Platão, é um amor de homem com homem, aquela coisa toda, tal. Que era comum na Grécia, né? A gente olha para a história sem olhos preconceituosos, sem juízo de valor, mesmo porque na sociedade contemporânea, um conhecido em comum meu e do Renan, que inclusive esse sujeito é padre, foi meu professor, ele dizia que isso em ano 2001, na primeira série do ensino médio, que nós iríamos chegar nesse estágio aí da cultura grega, né, dos amigos terem lá um intercurso sexual meio que sem responsabilidade, né? Bom, apesar que os gregos estabelecia vínculos, vínculos do exército, né? O mais velho iniciava o mais novo, enfim. Então não existia essa noção de homossexualidade. Isso é uma construção cultural posterior. Mas aí o que acontece? E hoje a nossa sociedade caminha para... É uma realidade, na verdade, essa concepção. Lógico, há quem resista, mas a sociedade é ampla, ela é heterogênea, melhor dizendo. Ela é heterogênea e essa visão, hoje em dia, pelo menos na prática, ela é observável. E, só concluindo, e esse neurocientista ele fala, né? Então... o lóbulo frontal fica como se tivesse um bloqueio, é diferente a paixão do amor. Ele falou assim, a paixão é aquele momento realmente que parece que você está bêbado, é a mesma sensação, porque quando você está bêbado e como você está apaixonado, tudo é bonito, tudo é lindo, promessas são feitas, né? O eu te amo pra cá, eu te amo pra cá, o estilo beliche e vai. Então, ou seja, o problema é que... Kama Sutra, não falamos nada, né? Mas... O problema é quando você acaba aquele momento da paixão, que pode durar até 2 anos, eles falam aí, e aí acabou a paixão, e agora? Aí vem essa questão da construção do amor. Sim, né? Eu acredito nesse conceito. Agora, e aí ele fala, né,
de uma forma que você fala, poxa, o negócio é louco então, porque, né? Só que aí ele dá uma tiradinha no final, ele fala, mas realmente quem não quer se embriagar, né? Sim. Quem não quer se apaixonar? E aí que eu pego é a questão do Dia dos Namorados e tal, pode ver que a pessoa ela pode estar amarga, ela não quer nada com ninguém e tal, mas Dia dos Namorados, a gente sabendo que é uma data comercial, que não é nada relacionado no Brasil ou um santo ou a uma tradição, mas a algo muito mais comercial. Tanto que o Brasil é um dos poucos países que comemora nessa data. Muitos dos países comemoram em fevereiro. Também não sei, né? Isso. Valentine's Day, por exemplo, nos Estados Unidos. E então, quando chega essa data, a pessoa que está sozinha e tal, ela dá aquela espetadinha, o maior. Mas eu já ouvi dizer que quem namora tem um dia para comemorar e quem não namora tem 364 dias. Deve ser promíscuo quem escreveu isso, mas eu já vi isso no Face. Face é cultura também. Tá vendo? E aí eu pegando o gancho do André, eu quero que ele fale sobre isso, essa questão do apaixonar-se, aquela coisa toda e tal, que é. Só pra gente finalizar agora. Sim. Que é bacana, essa questão do. Meu Deus. Essa pegada judaico-cristã dentro dessa temática. Desse lance como fala, do apaixonar, aí eu vou, né, do instinto, porque você trouxe a ideia do instinto pra gente. Sim. Né? Então o que eu digo é o seguinte, uma frase do Dostoiévski, né, dos irmãos Karamazov, ele fala assim, sem Deus tudo é permitido. Sim, então Deus entra em questão de contrato social, tem muito a ver com a noção da crença em Deus, eu acho, indiretamente que seja, porque seria estabelecer ali um pacto, um acordo, acho que muito pela crença da moralidade, da ideia de um criador transcendental. Agora, trazendo um pouco para a vertente judaica de hoje, que é a rabínica, que o judaísmo mantém muito da sua essência, mas ele vem se transformando, mas ao cerne da coisa eles mantêm aquela cultura milenar. Nessa toada eles contemplam muito a ideia do casamento, tem o bar mitzvah, quando o menino está lá numa certa idade da adolescência, 12, 13 anos, salvo engano, e enfim, é muito voltado a questões relacionadas ao estudo da Torá. Tem até um período no qual o casal não pode ter práticas sexuais, período menstrual, e 7 dias após o último dia do sangramento, eles e tem que ter um banho ritual de purificação para que volte o casal, né? Meio que a gente está falando de fluido. Aí tem aquela questão de se afastar e de voltar. Exatamente. E nessa questão de fluido tinha algo importante que, mesmo fora do corpo, certas partes do nosso DNA que ficam, elas reagem de acordo. Tem até uma questão da física quântica que observou. Tipo, uma molécula, eu deixo uma gota de sangue, algumas relações que eu experimento, mesmo aquela gota fora. É um nível ali muito teórico, eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. Tinha uma outra questão espiritual que eu ia falar sobre isso, mas não me recordo. Quem sabe algum dia a gente grava um shorts aí. Mas aí, voltando para o aspecto mais cristão da coisa. O judaísmo é muito regrado, então chegou o momento eles casam. Essa questão do Dostoiévski é uma questão gigante. Sim. No cristianismo, no evangelho tradicional, que não é o que está em voga hoje em dia, né? Teve o cristianismo, o evangelho reformista, Calvino, Lutero, teve as igrejas tradicionais, históricas, teve o movimento pentecostal, teve um movimento neopentecostal muito característico dos anos 2000,
E agora o modelo, eu catalogo como church, não vi ninguém catalogando, que são igrejas inspiradas no modelo norte-americano. Então, assim, na prática, o evangélico deveria só manter relação sexual depois do casamento. Mas a gente sabe que isso não, infelizmente ou felizmente, ou pelo menos assim, em termos de coerência com aquilo que é pregado, não corresponde muito aos fatos na atualidade. Lógico, mesmo no passado não, em sua maioria, em grande escala, mas hoje é assim, ouso arriscar que a maioria já não segue esse preceito. E tem um detalhe, o divórcio também é desaconselhado e também a taxa de divórcio também aumentou nesse segmento social que a sociologia reconhecia que a taxa de divórcio era muito baixa. Hoje em dia não, já é igual ou quiçá superior aos não praticantes dessa filosofia religiosa. Eu acho que é mais isso, e estou intrigado aqui que tinha algum ponto relacionado a essa troca de energia que eu queria, que me veio assim, enquanto o Renan falava alguma coisa bem interessante sobre isso, aí eu tinha um gancho, queria, né, mas não me lembro. Mas você vai deixar para semana que vem? Bom contador de história, né? Tô dando um calzinho. Faltou o violão aí, aqui. Acabar Fazer uma serenata. Acabar com o violão. Eu gostei disso aqui, eu vou comprar um. Aí, ficou bom, né? Ficou mó estiloso. Considerações finais sobre Valentine's Day, sobre Dia dos Namorados, sobre relações amorosas, sobre frustrações. Vamos lá, André. Vou na veia do Valentine's Day. Eu não sou apegado a datas. Que eu uso comemorar de aniversário, feriados do Brasil. Aqui eu guardo muitos feriados da República. Como eu nunca fui católico, eu nunca sei quando são os feriados religiosos, né? Sei quando que eu terei o feriado e tal, público e tal. Né? Mas você agradece o catolicismo, né? Exatamente, com certeza. Cara, muito obrigado, Papa. Muito obrigado aos cardeais. Então, não tenho essa ressaca de Dia dos Namorados e também estando junto ali, para mim, é que as mulheres gostam dessa data e, né, o mercado é foda. Aqui essa economia, né, tem uma utilidade prática. O mercado tem aquela pegada da meba, né? Que ela fagocita, né? A meba, aquele comercial. Ela vai passando, vai acoplando tudo, né? Sim. Então, cara, nada escapa ao comércio, nada escapa ao mercado. Exatamente, é um apelo muito forte. Mas no frigir dos ovos, eu diria que, eu, se fosse falar uma vertente mais pessoal, estou no momento de tentar me conhecer para tentar me relacionar assim, com reconectar. Com qualidade, né? Porque tem um livro interessante do padre Fábio de Mello, que inclusive faz parte inclusive, podemos tratar isso como um tabu. Eu dei para minha ex falar quem me roubou de mim, e isso é uma realidade, né? Do livro do padre para ela. Sim. Ela largou de você. Não vem livre, cara. Considerações finais, Gustavo. Pra mim também é a mesma questão do André. Eu não ligo muito pra feriado. Dando pra descansar, tá bom. Pô, às vezes tem gente que fala, semana que vem tem feriado. Fala, que feriado? E perspectivas amorosas. Estamos aí disponível aí, quem quiser. Quem quiser. Faça seu Insta já. É o que? É homem, mulher, demais sendo mulher, vai estar de bengala. De bengala? Você vai em casa, parado, andando de roupa, triste, porque seu velhinho faleceu, né? Aos 7, 8 anos. Aqui um garoto para fazer a senhora feliz. Né? Aproveita que tá no iPhone também, tá tudo tranquilo. Aí, um iPhone e o menino todo com vigor, né? Com vigor, né? Nas alturas. Que pode deixar a senhora um pouco mais alegre, mais feliz. Né? Mais colagem. Considerações. Minhas considerações é o seguinte, eu só vou citar uma frase do Charles Bukowski. Ele dizia o seguinte: o amor é como o orvalho da manhã, que é o primeiro raio de racionalidade
que surge, ele acaba. Ai, que lindo! Interessante. Gotas de Rocio, não sei falar espanhol. Então é isso, pessoal. Mas estou disponível, tá, gente? Mais importante de tudo, seleção em foco aí, disponível aí. Eu sei que tá difícil para todo mundo aí, mas. Tá? Um likezão Mas é aí. isso, Se não gostou, valeu. deixa o dislike. Dá like. Se não gostou, rapaz. Se não gostou, vai assistir Peppa Pig, outra coisa, sei lá. Vai pros filósofos mais fodas aí, tipo. Vai assistir seleção em foco. Isso. Carnal, Pondé. É isso, valeu. Falou. Mortadela lá, como chama lá? Portela.